Uma questão que se deve discutir é se pessoas são descartáveis ou não. Nos relacionamentos é muito comum os atritos e muitas vezes, no calor das discussões, no calor dos atritos, nós tratamos as pessoas de forma descartável, onde, após o erro, nós as deixamos de lado e evitamos a convivência. Muitas vezes se é dito, eu perdoei, mas não quero muito contato. A Bíblia nos ensina algo a respeito desse comportamento em Gênesis, através da família de Abraão. Quero te convidar a pararmos um pouquinho e pensarmos a respeito. Abraão vivia no meio de uma família conturbada. Seu sobrinho, no capítulo 13 de Gênesis, discute com o tio por causa de terra e aí, por causa dos bens materiais, a família se dissolve. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. Sua esposa, ansiosa, devido à promessa que Deus havia feito e até agora não tinha gerado nenhum filho, 11 anos se passam e ela pega a sua serva Agar e dá ao seu marido para que um filho fosse gerado. A serva Agar, vendo que agora estava grávida, começa a zombar de sua senhora e agora a situação começa a ficar complexa, porque a esposa que há algum tempo pega a serva e dá ao marido para que ele realizasse o sonho de ser pai, agora o acusa de ter se deitado com a sua serva. Abraão, devido à sua omissão, falta de posicionamento como pai, como marido, agora tem que ver Agar e o seu filho saírem fugidos de casa devido à perseguição, à maneira como Sarai estava os tratando. O conflito era tão forte que, se você observar no capítulo 21 de Gênesis, Abraão manda Agar e o filho Ismael irem embora de fato de casa depois de algum tempo. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, mas também muda o nome de Sarai para Sara. E eu fiquei a me questionar o porquê da mudança dos nomes. Boa parte dos teólogos olham para o contexto geral e chegam a afirmar que assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que pai de multidões, ele também muda agora o nome de Sarai para Sara, que não seria mais a princesa de Abraão, mas a princesa que através da qual seria gerada uma grande nação. Outros estudiosos dizem que Sarai significa mulher rixosa, escarnecer, e agora Deus muda o nome de Sarai para Sara. Outros chegam a afirmar que não tem definição exata para o nome Sarai, e sim para Sara. Vamos voltar para o contexto familiar de Abraão. Como estaria o coração de Abraão? Como estaria o tratamento entre Abraão e Sara? Uma mulher rixosa, uma mulher que estava o acusando o tempo inteiro dentro de casa, entrar dentro de casa depois de um longo dia de trabalho e se deparar com rixas, se deparar com queixas, não é agradável. Abraão passa longos e longos anos de sua vida desejando o filho, e agora o filho que ele tem, ele não tem o prazer de sentar, conversar, porque a presença do filho causa desajustes dentro da sua casa. Ou seja, há uma grande probabilidade de Abraão estar tratando Sara de forma áspera, de forma grotesca. Isso porque, talvez, pela cabeça de Abraão, ao olhar para Sara, ele dissesse: foi você quem me fez não acreditar na promessa. Foi você quem me fez deitar com a serva. Eu não pedi para deitar com a serva. E talvez, provavelmente, pudesse estar havendo atritos e acusações entre um e outro sobre quem errou ou quem deixou de errar. O que me chama a atenção é que no capítulo 17, versículo 1, Deus diz para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. É como se Deus pegasse o caldo e disse assim: ajuste, Abraão. Olhe para mim. Olhe como eu trato as pessoas diante do erro. É Deus ensinando a Abraão: pessoas não são descartáveis. Pessoas, seres humanos, vão errar. No convívio familiar é comum o atrito. Mas uma boa conversa, o diálogo, o olhar para si, porque olhando para si, Abraão também percebeu que ele havia errado, ele havia sido omisso, ele poderia se posicionar, ele podia fazer com que sua esposa se lembrasse da promessa que Deus fez, mas ele foi omisso. E nem assim Deus desiste de Abraão ou de Sara. Após Deus decretar os ajustes, após Deus no versículo 1 de Gênesis 17 dizer: anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, ajuste a sua vida de acordo com os meus padrões,
No versículo de número 18, se você olhar para o texto, você vai ver agora aquele pai que foi omisso, permitindo que seu filho fosse escorraçado de casa. Aquele pai que foi omisso e não gerenciava a sua casa, não sabia lidar com os conflitos. Agora ele se dobra diante de Deus para interceder pelo filho Ismael. Diante dos conflitos familiares, trate as pessoas com dignidade e respeito. Lembre-se, são seres humanos convivendo juntos. Os atritos serão necessários para o crescimento e até comuns quando se trata de dois seres humanos convivendo num mesmo ambiente por um tempo prolongado. Dignidade, respeito, compreensão e humildade cabe em qualquer lar, em qualquer família. Que Deus te abençoe. E lembre-se, pessoas não são descartáveis.